E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades desse sabadão, cara. Dia 26/7, vamos ter bastante jogo desse sábado. E eu separei bastante jogo para estar analisando, para estar estudando, para estar extraindo conhecimento para a gente iniciar bem essa temporada aí na Europa, né? Para começar, 8 da manhã, vamos ter um jogo lá na Ásia, no chinês. A gente vai ter o Xangai Port, cara. Um time que é muito forte. Para mim, um time que vai brigar ainda aqui pelo título, tá? 4 pontos do Xangai Xinchuan e do Benjin. Então, tá bem disputado. Agora que a gente passou pela primeira... terminou aí a primeira fase, né? Do campeonato, estamos já iniciando, já iniciou a segunda, e o Xangai vem aqui, cara, um time que dentro de casa decepcionou um pouco, mas ainda assim vem com 5 vitórias, 2 empates, somente 2 derrotas, vai pegar o Qingdao, cara, um time que tá muito mal fora de casa, que iniciou perdendo todos os jogos, cara, todos os jogos saiu perdendo, um time que realmente tem ido muito mal, a vez que ganhou foi uma remontada, e busca alguns empates, mas vai jogar contra um Xangai que é bem melhor, um time que geralmente sai ganhando. Tudo aqui me mostra para ser um jogo muito interessante para esse Lei Qingdao, para tentar pegar algo a favor do Xangai. Então, para mim, é o primeiro jogo para tentar um Lei Zebra. É um jogo interessante para o 0x1 também. Então, gostei bastante desse jogo aqui na China. 10 da manhã vamos ter o Broma Porca Arna contra o Malmo. Cara, o time do Malmo que não iniciou tão bem a temporada, tá ali ainda naquele ritmo meio lento, mas com certeza, cara, é um dos times fortes aí para disputar esse título. Não se enganem, o Malmo, o Show tá na metade do campeonato, ele tá em quarto, sim. Realmente não tá fazendo a melhor temporada do mundo, mas é um time bom, cara. Fora de casa, o time do Malmo tem piorado, cara, tem feito campanhas muito ruins, muitos empates, mas vai pegar o Bom Karma, que tem sido um dos piores mandantes, 2 vitórias, 5 derrotas fora de casa, conseguiu essa vitória agora contra o Oster, fora isso estava vindo de várias derrotas, sai perdendo a maioria das vezes, é um time inferior, e cara, eu acho que o Malmo tem capacidade de vencer esse jogo. Não é um jogo fácil, mas a odd também está muito interessante. Cuidado, e o time do Malmo aqui tá jogando a UEFA Champions League, vai ter agora o jogo no final de semana e depois vai jogar dentro de casa contra o Rigas novamente, apesar que fez um placar muito elástico, então teoricamente está bem tranquilo. Mas tem esse jogo aí que fez com que os caras jogassem um jogo a mais, que podem estar um pouco mais desgastados, então isso é um ponto a se considerar. De todo jeito, eu acho que é um jogo pro Malmo, eu gosto bastante, é um jogo que eu trago com bons olhos pro Lei Zebra, Lei Parelho, na verdade, né? Outro jogo interessante vai ser a segunda rodada do Campeonato Tcheco. Vamos ter o Vitória Pilsen, que começou muito bem o campeonato. Vai pegar o time do Jablonec, cara, o time do Vitória Pilsen, que fez uma temporada boa ano passado, que vai iniciar com uma temporada também, acredito que interessante. Para mim, o Vitória Pilsen e o Slavia Praga são os times mais fortes dessa temporada, e aí a gente vem com o Sparta em terceiro. Então o Pilsen vem para tentar brigar por título, vem para tentar fazer um campeonato forte. Começou com um 5x1 bem firme, vai pegar o time do Jablonec, que é um time inferior dentro de casa. Cara, eu preciso ver mais do Pilsen, vi só uma partida, então ainda tenho minhas dúvidas, mas iniciou muito bem. O time do Pilsen saiu perdendo para o Servette aqui na Champions League e isso pode afetar muito, porque ele vai ter que buscar esse jogo. A Champions League vale muito, está em início de temporada, então pode ser que o Pilsen poupe alguns jogadores, como também pode ser que ele jogue sem focar tanto nessa partida e preocupado com essa Champions, que é uma classificação muito importante para eles nessa pré-Champions, e isso pode afetar esse jogo. A gente não pode esquecer que o Jablonec iniciou empatando com o Slavia Praga, com o Sparta Praga, que é um ótimo time, então se mostrou também um início de temporada para mim bom. Então, cuidado, mas de todo jeito, ainda é um jogo para tentar esse Lei Jablonec, para tentar ficar a favor do time do Pilsen. 1 da tarde vamos ter o Bodoglin contra o Valerenga, cara. O time do Valerenga é um time bem mais fraco, que vem fazendo uma campanha aqui média e vai enfrentar o Bodoglin, que é um dos melhores times. Um time aqui que vai disputar pelo título, tem várias partidas a menos. Vem muito forte, muito favorito, fazendo bons jogos. O time do Bodoglin que está 100% focado agora nesse campeonato e vai ter isso aqui como seu principal foco, vai para cima. E, cara, é muito favorito para essa partida, que é aquele Lei Zebra clássico, com um favorito muito forte, então tem tudo para ser um jogo muito interessante, muito favorável para o time do Bodoglin. Próximo jogo a gente vai ter o Copenhague contra o Vesle. Cara, o time do Copenhague entra como um dos mais fortes, um dos favoritos ao título novamente, né? Vai pegar o time do Vesle, cara, que por muito pouco não caiu ano passado.
é um dos times aqui que tendem a ficar nessa parte de baixo. Iniciou com um empate aqui, mas é um time mais fraco. Quando a gente olha aqui a Reis, o Copenhague saiu vencendo já do Trita, mas tem esse jogo no meio da semana. Isso me deixa algumas dúvidas, mas com a vitória eu acho que o Copenhague está um pouco mais tranquilo. Deve vir pelo menos com um time interessante para enfrentar esse Wesley. E para mim é um jogo para Lei Wesley. Eu não gosto dessa odd tão alta, tão esticada, apesar do Copenhague estar dentro de casa, por esse fator desse jogo da Champions League. Mas é um jogo com certeza para a gente acompanhar, para a gente ver e que pode dar um bom padrão sim. 15 horas vamos ter o Bohemians contra o Slavia Praga. Cara, o time do Slavia Praga acabou empatando o primeiro jogo de 2-2, cara. Merecia a vitória, vou te falar. O Slavia Praga que saiu perdendo, empatou, virou o jogo. Inclusive, eu tinha pegado essa entrada lá no grupo do Panther para a vitória do Slavia Praga e no finalzinho o Slavia Praga tomou um empate. Mas para mim jogou bem, mostrou sua força, é um time forte. Acho que muito favorito aqui com o Bohemians. Acho que é um dos times aí fortíssimos para o título aqui desse campeonato tcheco. E apesar de ter tido esse vacilo na primeira rodada, não desmerece o time, é coisa do jogo. E eu acredito que vai ser um time bem interessante. Gostei muito da odd. O time do Bohemians não é um time ruim, mas o Slavia é bem melhor. Então gosto da odd, acho interessante para tentar pegar esse lay. Vamos ter também aqui o início do campeonato do Ferencváros, né? O campeonato da Hungria, cara. E a gente vai pegar aqui o Budapeste contra o Ferencváros, cara. O Ferencváros que foi campeão, que é um time forte. Primeira rodada, a gente tem que tomar cuidado. Mas o Ferencváros já começou vencendo ali do Noah, vai ter o jogo dentro de casa. Isso me deixa um pouco preocupado na questão de como o Ferencváros vai enfrentar essa primeira partida com o Budapeste. O Ferencváros que é acostumado a ganhar muito o título lá, às vezes começa o campeonato num ritmo mais lento e depois engrena. Mas ainda assim eu vejo o Ferencváros iniciando uma pré-temporada muito boa, muito forte, enfrentando bons times. E o adversário já não fez isso tudo, achei que foi até pré-temporada, apesar de ser longa, não foi das melhores, pegou adversários bem mais fracos e vai enfrentar o Ferencváros, que é um bom time, que já saiu vencendo contra o Noah, que vai jogar dentro de casa, não vai precisar viajar, então acho que é um jogo que vale a pena olhar. O grande problema desse jogo, às vezes, é a liquidez e também o fator aqui de stream, mas me parece ser um jogo bem interessante. 3h30 vamos ter o Steaua de Bucareste contra o Farul, com o Standard. Cara, o Steaua que começou com um empate, mas é outro time que é bem forte aqui para disputar, tem um empate e uma vitória, né? Um empate dentro de casa. E vem aqui para tentar buscar o Farul. A odd está subindo muito e deve ser pelo confronto que teve, cara. O Steaua vinha muito favorito contra o Shaqiri aqui e acabou que não conseguiu ganhar. Agora vai ter que buscar uma virada dentro de casa. Isso pode fazer com que ele poupe o time aqui contra o Farul. Isso não deixa que a gente, cara, não tem mais como pegar esse lay, mas dificulta bastante esse lay pra gente. Então é um jogo que era muito bom pro lay zebra e agora ficou um lay parelho, um lay muito mais difícil, mas ainda assim eu acho que pode ser um jogo interessante. Vai depender muito do elenco que o Steaua vai botar em campo e à vontade, mas com certeza essa derrota aqui atrapalhou muito esse jogo para dar um possível padrão. De todo jeito, eu acho que é um time que é bem mais fraco. O Farul não conseguiu uma boa partida contra o Botossani, fora de casa, então pegando um time do Cacife do Steaua provavelmente vai ter bastante dificuldade. Vamos também começar a estrear aí o campeonato suíço, né? Que é da Suíça. Vamos ter o Young Boys contra o Servette, dois times bons. Apesar que o Basel hoje é o melhor time, é a melhor equipe. Mas a gente tem o Young Boys, que é um time tradicional. A gente tem o Servette, que é um time tradicional. E essa partida, apesar de não ser a melhor partida para um lay zebra, para uma coisa, cara, é um tipo de partida muito bom para a gente conhecer os times, para a gente estudar. Então, eu acho a partida interessante. Cuidado, não sei se é uma partida muito boa para trabalhar, mas para estudo, para quem quer trabalhar essa liga. Eu vou tentar trabalhar essa liga esse ano. Então, acho que vai ser interessante. Foi uma liga que ano passado melhorou muito a questão da stream e eu vou querer ver se esse ano vai continuar. Se voltar até aquela stream muito ruim, pode ser que seja uma liga que eu abandone. De todo jeito, duas equipes boas que podem mostrar muito pra gente no primeiro jogo, já que é um jogo que vale demais. Outro fator que me agrada, o time do Servette vai ter um confronto duríssimo contra o Vitória Pilsen. Isso pode fazer com que ele poupe um pouco esse primeiro jogo. E caso ele faça isso, deixe um pouco mais favorável para a gente tentar buscar esse lay Servette,
tentar buscar algo a favor do Young Boys. O que eu não gostei foi a pré-temporada do Young Boys, não foi uma pré-temporada tão boa, apesar de enfrentar times interessantes, times bons. A gente vê que a pré-temporada do Servette foi muito boa, mas pegou times de expressão baixíssima, cara. A gente vê aqui um Saint-Étienne, um Chamax, Grenoble, times muito fracos. Enquanto o Young Boys pega um Bochum, um time bom, um Huddersfield, um Sparta Praga. Então pegou adversários bem mais fortes, bem mais interessantes. Quando a gente chega aqui no final da tarde para a noite, a gente vai ter 2 jogos do Brasileiro. O primeiro é Botafogo contra Corinthians. Cara, o time do Corinthians, apesar de ter um elenco interessante, cara, não tá conseguindo fazer um bom futebol, não tá conseguindo jogar bem, vive uma fase péssima. Não tá bem na classificação, a gente vê aqui em 11º, também não tá fim do mundo, mas não tá bem. E, cara, vai enfrentar um Botafogo dentro de casa. O Botafogo dentro de casa não perdeu, tem sido um time muito sólido, muito forte. O que eu mais gosto desse Botafogo é a defesa dentro de casa e tá fazendo bons jogos, cara. Eu acho que o time do Botafogo vem bem favorito para esse confronto, bem forte mesmo. E, cara, por tudo que o Corinthians tem apresentado, pela fase, ontem um Corinthians dentro de casa teve muita dificuldade contra o Cruzeiro, eu acho que tem tudo para esse confronto aqui do Botafogo ser interessante para o Lei. Tem que tomar cuidado, o Corinthians não é um time morto, mas eu acho que esse jogo é bem puxado para o Botafogo, então eu venho para tentar pegar esse Lei Corinthians aqui, para tentar ficar a favor do time do Botafogo. Próximo jogo a gente vai ter o time do Palmeiras, cara, que é outro time que é um dos times a brigar pelo título, é um dos times fortes, e vai pegar o time do Grêmio, que é outro time que não vem fazendo uma boa campanha, o time do Grêmio que acabou de sofrer uma eliminação aí na Sul-Americana, cara, uma eliminação que, primeiro, o Grêmio já era favorito para se classificar em primeiro, não consegue, aí vai disputar contra o time que cai da Libertadores e acaba que é eliminado, cara, uma eliminação feia, não conseguindo vencer nenhuma das partidas, mostrando muitas fraquezas, cara. O time realmente não vive um momento bom. E vai pegar um Palmeiras que é sólido, que é mais forte, que tá mais preparado, que dentro de casa é um time extremamente poderoso, cara. Apesar que quando a gente olha as estatísticas do Palmeiras dentro de casa esse ano, ele tá lá embaixo. Tem partidas a menos? Tem. Mas ainda assim, eu ficaria muito de olho, muito ligado, porque a gente sabe que historicamente o Palmeiras é um time muito forte. E o Grêmio, fora de casa, tem ido muito mal, cara. A gente tem só essa vitória aqui em cima do Juventude e fora isso, não tem conseguido fazer mais nada fora de casa. E pegou times como Ceará, Mirassol, Vitória, que são muito mais fracos. Quando pegou aqui os times paulistas como o Cruzeiro, ou ali do eixo, né? Como o próprio São Paulo, ou um Cruzeiro, que seria mais parecido hoje com o Palmeiras, que é outro time que tá muito bem, teve muita dificuldade. Então, cara, eu vejo um jogo para Lei Grêmio. Gosto desse jogo. A única coisa que eu não gosto é o horário. 9 da noite, depois de um dia tão puxado, vai ser cansativo. Mas ainda assim, eu acho que é um jogo bem interessante para esse Lei. Gosto demais. Espero que vocês também possam trabalhar. Deixe seu like, deixe seu comentário. Tamo junto e amanhã voltamos com a análise do Domingão.